E hoje a gente começa falando de um assunto, de uma área importante, educação. Porque a gente sabe que a Câmara dos Deputados aprovou por 437 votos a 1 a versão final do novo ensino médio. Lembra daquela reforma do ensino médio que estava sendo falada? Ela que tem aí o objetivo de adequar as alternativas de formação dos estudantes à realidade das escolas. Pois é, algumas coisas mudaram, entre elas a carga horária de 3.000 horas para o ensino médio, distribuídas em 200 dias letivos de 5 horas cada, totalizando 1.000 horas por ano. Mas olha só, a mudança não é somente da carga horária, tá? A reforma também prevê que os alunos escolham uma área de aprofundamento com carga equivalente a 600 horas, integradas às 3.000 horas totais de conclusão do ensino médio. Alguns especialistas defendem a reforma, outros não. Então, para entender melhor os reflexos na prática dessa mudança, eu vou chamar ao vivo a Ângela Chagas, que é doutoranda em educação e especialista no tema. Ângela, muito boa tarde, seja bem-vinda ao Conexão RS. A gente sabe aí que o texto agora só está aguardando essa sanção presidencial. Como é que vai funcionar na prática? Você que estuda esse assunto, que conhece a educação de perto, além disso que a gente já trouxe nesse início, né? O que mais vai mudar na prática, no dia a dia do estudante do ensino médio? Boa tarde, bem-vindo ao Conexão RS. Boa tarde, Bruna. Boa tarde aos telespectadores. Então, a gente teve, você falou, né, que a gente já vinha discutindo essas mudanças há algum tempo. A gente teve uma reforma que foi aprovada em 2017, ainda no governo do presidente Michel Temer, justamente com uma ideia de tornar o ensino médio mais atraente para as juventudes. Só que ao longo desse processo de implementação dessa reforma, a gente foi vendo uma série de problemas que os pesquisadores da área da educação já vinham alertando desde lá do começo. Então, em 2021, todas as escolas do país, então, adequaram seus currículos para, em 2022, começar a implementação em todas as escolas. O que a gente viu aqui na rede estadual, por exemplo, do Rio Grande do Sul, que é a rede em que eu faço a pesquisa, uma série de problemas, principalmente para adotar essa parte dos itinerários formativos, que é a parte flexível do currículo, que era justamente essa ideia do estudante poder escolher o que ele vai aprofundar o conhecimento para que a escola fique, então, mais interessante. Então, o que aconteceu em 2023? A gente tinha, então, um processo gradual de implementação, só que aí começou a haver protestos, mobilizações de estudantes, de professores contra essas mudanças. E o que o governo federal fez? O Ministério da Educação abriu uma consulta pública para que os estudantes e os professores de todo o país pudessem se manifestar e dizer quais eram os problemas dessa reforma para que eles pudessem ser corrigidos. Então, o governo, a partir dessa consulta, o governo federal elaborou um projeto de lei e esse projeto de lei passou por mudanças na Câmara dos Deputados, foi aprovado na Câmara, depois seguiu para o Senado fez novas mudanças, melhorando esse texto da Câmara, e depois retornou para a Câmara, que fez novas mudanças, do rito ali do Legislativo, então foi aprovada essa que a gente chama de reforma da reforma, porque era a reforma lá de 2017 e agora que foi feita essa mudança. Então, tem pontos que eu considero bem importantes que sim vão melhorar, porque a gente já tinha essa reforma de 2017, já previa essa ampliação da carga horária do ensino médio de 2.400 para 3.000 horas. Então, as escolas aqui no Rio Grande do Sul, elas já tinham uma jornada de 3.000 horas. Só que uma parte bem significativa, 40%, era destinada aos itinerários formativos, a essa parte flexível. E aí que estava o grande problema. Por quê? Porque esses itinerários, os estudantes não viam sentido
nessa parte flexível, que não estava alinhada à formação geral básica, que é das disciplinas tradicionais, história, geografia, português, matemática. Ângela, perdão te interromper, mas eu só queria que você explicasse para quem está nos acompanhando o que é, na prática, esse itinerário flexível, o que ele significa e por que vocês diagnosticaram ali uma dificuldade nele. É assim, antes o ensino médio, a gente chama que ele tinha um tronco comum. Todo mundo que entrava no ensino médio ia lá e cursava 13 disciplinas. Para todos os estudantes, as mesmas 13 disciplinas. Com essa reforma, a gente passou a ter essa parte flexível que ficou conhecida como itinerários formativos. Então, em teoria, o estudante poderia escolher uma área do conhecimento para ele se aprofundar. E aqui no Rio Grande, e isso foi feito de formas muito diversas em todo o Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, a Secretaria Estadual da Educação construiu um catálogo com 24 trilhas, e que daí os estudantes poderiam escolher, por exemplo, eu vou fazer um aprofundamento em empreendedorismo, eu vou fazer um aprofundamento em educação financeira, eu vou fazer um aprofundamento em sustentabilidade, meio ambiente, enfim. Então, foram construídas 24 trilhas. O problema é que essas trilhas tiraram carga horária da formação geral. Então, as escolas ficaram com menos carga horária para trabalhar português, matemática, física, química, para entrar essa parte das trilhas. E os professores das escolas não receberam formação para trabalhar, por exemplo, em empreendedorismo. Então, é um professor que é formado em história, que é formado em geografia, em filosofia, e que está dando aula da trilha de empreendedorismo, sem ter recebido uma formação para isso. Então, tu acredita que esse é o principal problema? Não estaria, o problema inicial não estaria no aluno, estaria sim em capacitar esse profissional para ele trabalhar especificamente com esse tema, para que isso se torne bom para o aluno e para todo mundo também em geral, né? Eu entendo que não é só um problema de formar os professores para trabalhar essa parte flexível. Essa parte flexível, ela precisa ter conexão com as demandas daqueles estudantes, daquelas comunidades, porque daí não adianta a gente dizer que o estudante vai ter liberdade de escolha, se na prática, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem escolas que ofertam apenas uma trilha, ou no máximo 2 trilhas. Então, os estudantes, na prática, eles chegam lá, essa trilha que a minha escola está oferecendo não é o que eu gosto. Eu não gosto de fazer sustentabilidade, meio ambiente, eu não gosto de fazer uma trilha de direitos humanos, porque a oferta das trilhas depende das condições das escolas. E a gente sabe as condições precárias de boa parte das escolas, principalmente das escolas da rede estadual que ofertam a maior parte das matrículas. Então, essa reforma da reforma que foi aprovada no Congresso Nacional, ela traz um ponto importante, que é a ampliação da carga horária da formação geral básica. Então, antes, a gente tinha 1.800 horas para parte dos itinerários, 1.200 horas para parte dos itinerários formativos. Agora, a gente vai reduzir para 600 horas. Então, a gente vai ter um tempo maior para se trabalhar na escola as disciplinas escolares, porque com a reforma, essa primeira versão, os estudantes tinham apenas um período de biologia por semana, um período de história, um período de geografia. Então, era uma carga horária muito pequena desses componentes que depois vão ser cobrados lá no vestibular, serão cobrados no Enem, são importantes depois para o futuro profissional desses estudantes. Então, esse é um ponto importante, restabelecer uma carga horária maior para as disciplinas escolares. E aí, continua, alguns outros problemas dessa reforma continuam e precisam ser enfrentados. Uma das questões é a própria questão de infraestrutura das escolas, que
é muito precária. A gente viu agora aqui no Rio Grande do Sul, a gente está lidando com essa questão das enchentes, né? Então, isso ainda aprofundou problemas de infraestrutura nas escolas da rede estadual, que a gente já vem alertando, já vem trabalhando, vocês, né, jornalistas já têm noticiado isso há muito tempo. E outro problema bem grave que a gente enfrenta no Rio Grande do Sul é de falta de professores. A gente tem escolas da rede estadual, a gente está no meio do ano letivo, que ainda tem falta de professores. No meio do ano letivo, não receberam professores desde o início, lá de fevereiro, quando teve início as aulas, estão até agora sem professores, tanto das disciplinas da formação geral, quanto dessa parte diversificada das trilhas. Então, uma reforma educacional, ela precisa vir acompanhada de investimentos para a gente garantir a qualidade da educação, porque a gente não vai ter uma educação de qualidade que seja atrativa, atraente para as juventudes, se a gente não tiver professor para trabalhar, se a gente não tiver uma escola com condições adequadas, que tenha uma quadra de esportes coberta, que tenha tecnologias, computadores, salas de laboratórios, enfim. Pois é. A gente ouvindo você falar, Ângela, a gente vê que o desafio, ele não é pequeno, ele é grande, ele é substancial, envolve capacitação técnica, envolve financeiro também, né? E falando agora, assim, desse olhar mais para os alunos, tu acredita que isso pode, de fato, melhorar se, claro, a gente tivesse esse cenário ideal, se a gente realmente tivesse esses investimentos que você pontou, acredita que possa deixar a escola fazendo mais sentido, mais atraente também para esse jovem que está no ensino médio e daqui a pouquinho já está ali fazendo vestibular e escolhendo a profissão dele? Eu acho que uma grande questão é que as reformas educacionais, elas precisam dialogar com as demandas das comunidades escolares. Então, não adianta a Secretaria da Educação construir um catálogo com trilhas que as escolas, de parte diversificada, que as escolas vão ter que implementar de cima para baixo e dizer para os estudantes, olha, ou vocês escolhem essa, ou vocês escolhem essa, e essa é a liberdade que vocês têm, porque isso não vai dialogar com os anseios desses jovens. Então, o que a gente precisa? A gente precisa que a escola possa participar, que os estudantes efetivamente possam dizer o que eles querem de aprofundamento curricular, que isso possa ser construída de forma dialogada com os professores, com a comunidade, com as famílias, com os anseios daquela comunidade escolar. E isso a gente fala há bastante tempo num processo de gestão democrática da educação, que é um processo de construção das políticas educacionais a partir de quem faz a política na prática, que são os estudantes, que são os professores, que são os funcionários de escola, que são mães, pais, as famílias, a comunidade do entorno. Então, não adianta, por exemplo, a gente tem uma situação hoje no Rio Grande do Sul que 83 pequenos municípios do nosso estado, que são municípios que contam com apenas uma escola de ensino médio, que ofertam apenas uma trilha do novo ensino médio. Então, como que a gente vai falar para as juventudes, para os estudantes desses pequenos municípios, que eles têm liberdade de escolha, sendo que eles só têm uma em teoria, né, quando a gente lê a lei, ou quando a gente vê as propagandas, né, oficiais, a gente acha muito bonito falar em liberdade de escolha. Só que a materialidade da escola pública brasileira, em especial eu falo da escola da rede estadual do Rio Grande do Sul, que é onde eu faço pesquisa, e que atende 81% dos jovens que estão matriculados no ensino médio, é uma realidade de precarização, porque são escolas que não têm, muitas não têm nenhuma quadra de esportes. Quando tem a quadra de esportes, ela não tem uma estrutura coberta. Aí tu imagina no inverno como o nosso, que chove, né, tanto, são jovens que não têm
espaço para uma prática de atividade física, que precisam ficar dentro de salas de aula, muitas vezes salas apertadas, né? Que não tem salas temáticas, que não tem toda essa infraestrutura que é necessário. Então, a gente precisa realmente de uma priorização de investimento e também uma priorização de pensar, né, o professor, de pensar o estudante como agente do processo educacional. Então, as políticas, elas precisam dialogar com as demandas, com as necessidades dessas comunidades escolares para a gente realmente poder avançar. Ângela, o assunto é extenso, cabe debate, ouvindo inclusive todas as partes, né? Mas você trouxe pontos muito relevantes, pontos fundamentais para a gente analisar de perto, né? Você que está dentro desse tema de uma forma intensa já consegue ter uma visão a longo prazo, digamos assim, do que pode acontecer de fato na prática. Eu quero agradecer muito a tua participação com a gente, seja sempre muito bem-vinda ao Conexão RS para falar desse tema que é importante para todos nós. Fala de educação, é importante para todos nós. Muito obrigada por doar um pouco do seu tempo para trazer os esclarecimentos aqui para a gente hoje. Seja sempre bem-vinda, tá bom? Tá certo, obrigada pelo espaço, um abraço. Um abraço, muito obrigada.